Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é compreender os operadores relacionais e de igualdade em JavaScript. Mas para que servem os operadores relacionais e de igualdade? Os operadores relacionais e de igualdade servem para determinar comparações entre elementos como variáveis, objetos e valores, em praticamente todas as linguagens de programação. Mas quais são os operadores? Os operadores de igualdade mais comuns são o igual, representado pelo símbolo igual, e comparam se é verdade que os dois valores representados à esquerda e à direita do símbolo são iguais, e diferente, representado pelo símbolo exclamação igual, e comparam se é verdade que os dois valores à esquerda e à direita do símbolo são diferentes. Já os operadores relacionais mais comuns são maior que, cujo símbolo é o maior, onde verifica-se se o elemento da esquerda é maior que o elemento da direita, e menor que, cujo símbolo é menor, onde verifica-se se o elemento da esquerda é menor que o elemento da direita. Além disso, pode-se verificar se algo é maior ou igual e também se é menor ou igual. Nesse caso, os símbolos utilizados são maior igual e, respectivamente, menor igual. Mas onde utilizamos os operadores relacionais e igualdade? Os operadores relacionais e de igualdade comumente são utilizados dentro de estruturas condicionais, como por exemplo o if, e servem para construir as expressões de teste de verdade de uma condição. Vamos explorar os operadores relacionais de igualdade na prática, mas só depois da vinheta. Continuando com a nossa aula sobre operadores de igualdade e relacionais, nós vamos criar um novo objeto. Na verdade, nós vamos criar dois novos objetos para tratar com esses operadores. O código que está sendo mostrado na tela é o código final da última aula. Depois nós vamos fazer um ajuste aqui nesse código do index, mas vamos tratar do que interessa no momento, que é o objetivo principal da aula, que se trata dos operadores de igualdade e operadores relacionais. Então a gente tem uma pastinha chamada objetos no nosso projeto, e eu vou criar aqui um novo arquivo que vai se chamar oper igualdade.js. Esse aqui, arquivo oper igualdade, ele vai abrigar a estrutura no objeto que vai permitir que se faça comparações de igualdade. Bom, nesse código eu vou apresentar para vocês três coisas que podem ser consideradas novidades. A principal delas é o uso efetivo dos operadores de igualdade. Eu vou mostrar como vocês criam objetos de uma forma diferente do que tinha sido mostrado até o momento. Nós vamos usar funções para criar objetos, isso é importante. Também uma forma diferente de criar objetos. O objetivo aqui é mostrar variedade e possibilidades com relação aos objetos. E a terceira informação é uma construção um pouco mais completa do condicional if. Okay? Então a gente vai evoluir na questão do condicional if, que foi apresentado na última aula, e vai apresentar uma nova forma de criar objetos ou definir objetos em JavaScript utilizando functions. Ok? Então, para quem tiver interesse, vocês podem comparar depois a forma que a gente definiu objetos ou
ou classes anteriormente, nas aulas anteriores, e como a gente vai fazer hoje, particularmente. Então aqui eu vou criar uma function. Como é que a gente define então o objeto? Eu vou criar uma function e vou chamar ela de oper igualdade. Essa function vai receber dois parâmetros, um chamado esquerda e outro chamado direita. Aqui a gente tem a primeira curiosidade com relação à definição de objetos em JavaScript, que é o fato de eu não ter dentro da function um construtor. A própria definição da function vai ser o meu construtor do objeto. Então, quando eu instanciar o objeto oper igualdade, eu vou passar esses dois parâmetros para essa function na hora que eu for instanciar o objeto usando um new. Então eu vou criar aqui dois atributos, um chamado valor esquerda que vai receber o parâmetro esquerda. Vocês podem observar que o próprio ambiente já detecta, né, que esse esquerda ele está definindo ele como um parâmetro, né? E um valor direita vai receber o parâmetro direita. Bom, agora eu vou definir um método dentro do meu ou da minha classe, né, do meu objeto. O que acontece no JavaScript quando eu estou criando objetos a partir de functions? Eu posso criar functions dentro de functions. Então eu vou criar uma function chamada igual, que vai fazer a comparação entre o valor esquerda e o valor direita. Tá? Para isso, eu vou usar o condicional if, certo? Então eu vou fazer uma condição aqui. Vou colocar a estrutura básica da condição, assim como a gente havia visto na aula anterior. Então eu tenho a estrutura básica do if, então eu vou colocar aqui a minha condição de teste dentro dos parênteses, como a gente já havia destacado anteriormente. E vou usar o operador de igualdade para verificar se o valor da esquerda é igual ao valor da direita. Então eu vou colocar aqui this.esquerda, que é o valor que eu recebi como parâmetro, this.valor esquerdo, né? É igual, ou seja, a gente usa igual o valor da direita, valor direita. E o que vai acontecer? Se esses valores forem iguais, eu simplesmente vou retornar aqui para minha function a seguinte informação: valores iguais. Ok? Então eu criei um condicional e no meu condicional eu faço o retorno dos valores. Só que esse retorno aqui é um retorno da função igual, ou do método igual, no caso, que eu estou definindo um objeto. Aqui agora eu vou apresentar para vocês uma novidade. E se esses valores não forem iguais?
eu crio um novo if para verificar se eles são iguais, se eles não são iguais, na verdade eu posso utilizar um complemento ao if, que é a gente traduz se alguma coisa, se não outra coisa. Então a gente usa a palavrinha else, que é um complemento, ou seja, se essa expressão é verdadeira, eu executo as instruções que estão dentro desse bloco. Se não, se essa expressão que foi colocada como teste não for verdadeira, eu executo as instruções que estão nesse outro bloco, o bloco do senão. Então isso aqui é bastante utilizado. Eu optei por não apresentar no primeiro momento, mas não posso deixar de apresentar isso de forma alguma, porque é muito utilizado esse tipo de recurso, que é um complemento à estrutura do condicional, que é o if else. Então aqui eu vou retornar o seguinte: valores não, vou botar tudo maiúsculo aqui, não são iguais, porque é isso que eu estou testando de fato. Aqui tem um detalhe: se eu tivesse construído o código sem esse bloco, provavelmente daria um erro. Por que daria um erro? Na verdade, no JavaScript não daria, mas em outras linguagens possivelmente daria um erro, porque as funções, elas aguardam um retorno. E se eu não coloco o retorno, muitas vezes as funções podem, na hora da execução, apresentar um erro. No caso do JavaScript não vai, porque eu não sou obrigado a apresentar um retorno na função. Mas fica uma informação aqui relevante, porque dependendo da linguagem que eu estiver trabalhando, a minha estrutura da função ou da function, ela exige que eu defina o que vai ser retornado, minimamente. E se ela exige isso, eu preciso retornar. No caso do if, se eu estivesse trabalhando somente esse if, sem o else, o fato de eu colocar o return dentro da condicional poderia causar uma situação na qual eu nunca usasse esse retorno. Então talvez o código apresentasse um erro, uma vez que a função exige um retorno e eu não estou criando condições na minha codificação de apresentar um retorno. Quando eu uso else, aqui sim, porque ou vai apresentar o retorno no if ou vai apresentar o retorno no else. Então de qualquer forma eu estaria atendendo a minha necessidade, se fosse o caso, não é o caso aqui, a minha necessidade de apresentar um retorno para a function igual. Então é só um parênteses relacionado aí à questão dos retornos de funções e o contexto de uso dentro dos condicionais. Então se eu pretendo usar return, ou se eu preciso usar um return dentro de uma função, e esse return está dentro de um condicional, muito provavelmente eu tenho que complementar isso com else, porque eu tenho que garantir que o resultado do meu condicional seja um return. Então, eu tenho aqui o meu condicional if básico e também tenho aqui o complemento do meu condicional if, que é o else, ou seja, repetindo, né? Se a condição testada aqui dentro dos parênteses, que é se o valor da esquerda é igual ou da direita for verdadeiro, ele vai executar o bloco que está vinculado ao if. Se não, ele vai executar o código que está vinculado ao else. Então isso aqui é uma opção, né? Eu testo uma verdade, mas o resultado pode dar negativo, pode dar falso. Então, o que eu faço caso o meu resultado do teste é falso? Eu uso o else para prever novas instruções. Então, o meu código de operador de igualdade até o momento é esse. O que eu vou fazer? Eu vou exportar o código. A gente vem aqui no final da função e exporta
como estava exportando as funções anteriormente. Module export recebe aí, diferentemente da exportação da classe, a gente tem que colocar entre chaves, porque a gente está tratando de uma função. Esse é um detalhezinho. Diferencia a exportação de funções e exportação de classes. Aqui tem um outro detalhezinho que eu deixei para o final aqui, que é o seguinte: quando eu crio uma função dentro de outra função, que é o objetivo do objeto, essa função aqui ela não é acessada externamente, tá? Quando eu fizer uso dela, eu vou destacar essa questão de acessado externamente, ou seja, em vez, por exemplo, eu vou criar um objeto, eu vou chamar objeto.igual. Eu não vou conseguir fazer acesso a essa função dessa forma, eu não consigo acessar o igual diretamente num objeto externo, que estaria criado e instanciado dentro de um outro arquivo, mesmo que eu tivesse importado esse módulo, tá? Porque no JavaScript, quando eu crio um objeto a partir de uma function, os elementos eles são privados a ela. Esse é um conceito de orientação a objetos. Os elementos normalmente são privados, eles só vão ser públicos se eu usar essa palavrinha this. Ou seja, somente aquilo que é precedido da palavrinha this é que vai ser de acesso público a esse objeto no uso dessa classe. Então o que eu preciso fazer aqui é o seguinte: é colocar aqui this ponto. Eu vou criar uma nova variável aqui, e essa variável vai receber o conteúdo da função, ou seja, isso aqui na verdade representa uma função. Então a palavrinha igualdade vai representar uma função, uma function. Eu vou dizer que essa palavrinha igualdade, que vai ser o novo nome para essa função, vai receber o conteúdo de igual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir desse momento, independente da ordem aqui que isso aqui é construído, eu tenho uma função chamada igualdade, tá? Que vai executar o conteúdo da function igual. Só que essa função ou function igualdade ela pode ser acessada externamente. Se eu tentar acessar a função igual, o meu código vai dar um erro dizendo que não existe essa função igual para acesso externo. Internamente, se eu chamar ela aqui, vai funcionar. Externamente a este código aqui, em outro código, não vai funcionar. Então eu vou colocar um comentário aqui dizendo que isso aqui é necessário para tornar público. Ok? Bom, então aqui eu fiz uma parte do tratamento dos nossos operadores de igualdade. Quer dizer, uma parte da classe que representa os operadores de igualdade. Só fazendo uma pequena revisão aqui. Então eu criei o objeto baseado em functions, né? O construtor está diretamente vinculado à inicialização da estrutura da function. Comentei aqui também sobre as questões relativas a atributos públicos e privados, métodos públicos e privados. Então é público quando ele for precedido da palavrinha this. E no caso da function, quando eu crio ela dentro de outra function, ela passa a ser vista como um método. E ela naturalmente ela é privada. Então eu não tenho acesso externo a esse código. E eu só vou tornar ele externo se eu colocar essa linha aqui, né, criando uma variável, um elemento público que receba o conteúdo de um elemento privado. Então isso aqui é necessário para que eu possa fazer o uso. E aqui dentro da function eu criei um condicional. Esse condicional testa se o valor da esquerda, quando for inicializado o objeto, ele é igual ao valor da direita. E se for verdade, ele vai dizer que os valores são iguais, porque se eles forem iguais, né, usando esse símbolo de igual, vou colocar um comentário aqui. O símbolo utilizado foi igual para a igualdade.
Então os valores são iguais. Se não, então a gente tem um complemento da estrutura condicional. Se não, ele vai retornar que os valores não são iguais. Então é bem simples. Mandei exportar esse módulo e agora eu vou fazer uso dele. Então agora a gente vai vir aqui no meu código index. O meu código index possui várias codificações que a gente trabalhou na aula anterior. O que eu vou fazer aqui vai ser copiar todo esse código, como eu tenho feito, né? O código da aula anterior, o código de uso dos objetos ou qualquer coisa que eu estou trabalhando. No caso aqui, no exemplo, a gente está usando o nosso objeto de operadores aritméticos. Então eu vou pegar esse código aqui, que foi o uso dele acrescentado do condicional if, vou copiar e vou adicionar isso como comentário ao final da minha classe operadores aritméticos. Até inclusive já está aqui uma parte anterior, né, da aula específica de operadores aritméticos, e eu vou adicionar aqui a parte relativa ao if, apenas para a gente ter um histórico. Então eu estou vinculando isso sempre ao final dos arquivos aqui. Caso alguém queira fazer uso, a parte relativa ao uso do objeto, aqui tem dois exemplos no caso, né? Aqui eu vou colocar uso condicional if. Então eu estou trabalhando no meu arquivo operarit.js, que foi o objeto criado numa das últimas aulas. Com isso eu posso agora modificar o meu arquivo index.js para atualizar ele para a nossa aula atual, que é a aula de hoje. Bom, então aqui eu tenho que usar, eu vou aproveitar um pouco desse código aqui, tá? Vou limpar uma parte e vou aproveitar uma parte aqui, apenas modificando para até evitar algum tipo de erro. Aqui eu vou modificar o nome da minha importação. Vou chamar só esse elemento de op. Eu vou chamar de OPI, operador de igualdade. E vou fazer um require do que? Vou fazer um require do meu objeto novo, que é um objeto chamado oper igualdade. Ok? Então agora a minha importação, né, chama-se OPI. Esse código anterior aqui, pessoal, é um código que representa a instância de um objeto a partir de uma classe, não de uma função. Então aqui vai ter uma pequena modificação também, e eu deixei isso aqui propositalmente para poder destacar isso para vocês. Eu vou chamar isso aqui de obj, então vai ser o nome do meu objeto. A diferença aqui é que eu não posso chamar o construtor diretamente, tá? Eu não posso dar um new e chamar o construtor diretamente. Por quê? Porque na minha function não tem um construtor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar a minha importação, ou seja, eu tenho que colocar esse op na frente e aí sim chamar a minha function, operador de igualdade. Então tem essa pequena diferença aqui. Eu preciso colocar a referência para a minha importação quando eu estou trabalhando com uma function, tá? Assim como a gente viu nos casos anteriores, quando a gente trabalhou lá com a exportação de módulos de funções, tá? Quando a gente criou esses códigos o funcbase, quando a gente criou o código tipo var, quando a gente criou o código decvar, a gente trabalhou dessa mesma forma aqui. Quando a gente trabalhou com
importação de classes diretamente e não de funções, aí eu podia abrir mão dessa parte específica aqui que eu estou destacando para vocês, tá? Nesse caso não, então isso é um destaque importante, né? Apesar de eu estar criando um objeto. Aqui nos parâmetros da minha instância do objeto que eu estou nominando como obj, eu estou trabalhando aqui com valor, primeiro valor 10 e o segundo valor 5. Isso na verdade vai ser o meu valor da esquerda e o meu valor da direita. Eu até vou manter esses valores aqui, não tem problema. E vou apresentar o resultado do que? O resultado da chamada do meu objeto, executando o método que não pode ser o método igual, né? Porque o método igual é privado à classe, opera igualdade. Então aqui eu tenho que usar aquilo que eu determinei como público, seria opera igualdade. Ok? Só que isso, na verdade, apesar dele funcionar aqui por um motivo específico, de esse código aqui executa exatamente como se eu estivesse executando aqui no prompt de comando, por isso que ele apresenta o resultado. O ideal é sempre que a gente coloque isso aqui sendo apresentado de uma forma explícita, digamos assim, né? Então no caso eu vou colocar isso aqui dentro de um console log. Então, eu vou colocar aqui console.log e dentro do console.log vai essa chamada aqui, que é a chamada, né, chamada do meu método igualdade relativo ao meu objeto determinado com a nomenclatura obj, ou seja, chamada do método igualdade a partir do meu objeto obj. Na literatura de orientação a objetos, o pessoal chama isso aqui de mensagem, é como se o objeto estivesse mandando uma mensagem. Mas, na verdade, é uma chamada de método. Tá? Então, meu objeto está chamando a execução do método igualdade. Então, o que eu espero que apareça aqui? Apareça. Eu vou rodar, né? O que ele disse? Ele disse que os valores não são iguais. Por que os valores não são iguais? Era esperado, né? Os valores não são iguais porque dentro da minha classe opera igualdade, ele está verificando se o valor da esquerda é igual ao da direita. Se o valor da esquerda não for igual ao da direita, o meu else aqui é executado. Ele me retorna que os valores não são iguais. Voltando aqui, se eu colocar 10 e 10 e mandar executá-lo, ele vai mudar o resultado. Ele vai dizer que os valores são iguais. Ok? Então, esse seria o uso inicial. Agora a gente vai complementar o meu código aqui, operador de igualdade, criando uma nova função. Uma função que vai trabalhar o símbolo de diferente no operador de igualdade. Então nós vamos criar aqui um novo método, né? Que utiliza essa estrutura de function. E vou chamar esse método aqui de diferente, igual e diferente. Ele vai ter fazer uso do condicional if também, vai comparar se o valor da esquerda é diferente, agora usando o exclamação igual, é diferente do valor da direita. Se for igual, ele vai executar uma coisa, se não, ele vai executar outra coisa. Ok? Então aqui ele coloca o quê? Se for diferente, vai ter que dizer que os valores são diferentes. Então ele vai retornar
valores diferentes. E aqui, se os valores não forem diferentes, ele vai retornar que os valores não são diferentes. O que está faltando aqui? Define minha function é privada, então eu preciso torná-la pública. Então eu vou criar uma nomenclatura pública para ela, que eu vou chamar de diferença, igualdade e diferença, né? E eu vou atribuir para ela a função diferente, que está aqui. Então, isso aqui é importante de fato. Tratar isso. Ok? Então agora a gente pode fazer uso disso lá no meu index.js. De que forma que eu vou fazer uso? Simplesmente vou copiar aqui a linha de cima e vou fazer a chamada dessa função diferença a partir do meu objeto, obj. Aqui no caso é diferença. O que eu estou esperando aqui? Se os valores utilizados na esquerda e na direita são 10 e na esquerda 10 e na direita 10, aqui a igualdade deveria dar que os valores são iguais, e a diferença vai dizer o quê? Vai dizer que meus valores não são diferentes, é isso? Então vamos executar aqui. Ele deu o resultado de acordo com o esperado. Se eu variar aqui, vou botar 9. Ele vai dizer que os meus valores no primeiro momento não são iguais, né? E vai dizer que meus valores são diferentes. Então aqui a gente pode fazer vários testes aqui. O importante aqui é destacar a questão dos operadores de igualdade, que são iguais ou diferentes. Igual para igualdade e exclamação igual para diferente. Só vou fazer um comentário aqui. Existem outros operadores de igualdade não tão comuns de serem utilizados, que são, na verdade, é o seguinte: se usa-se 3 iguais, tá? Para comparar se o valor e o tipo são iguais. Ou seja, esse outro igual aqui, ó, ele compara se o tipo também é o mesmo, porque eu poderia apresentar um valor, por exemplo, 10 numérico e um 10 string, tá? Então ele compara se o valor e o tipo são iguais. E também poderia usar a seguinte situação: exclamação igual, que é usado para comparar valor e tipo também, tá? Só que aqui no de cima ele comparar igualdade de valor e tipo, e aqui ele compara diferença de valor e tipo. Isso aqui é bem útil em linguagens como JavaScript, que não são tipadas, tá? Quando a minha linguagem é tipada, normalmente quando eu faço uma comparação entre duas variáveis de tipos diferentes, o próprio código já me pede para mim equipará-las numa única tipagem para poder testar. Então, esse tipo de expressão aqui é uma expressão característica de linguagens não tipadas, como JavaScript, e o PHP também tem algo similar a isso.
tá? Então ela também verifica se o tipo do valor que eu tenho, né, dentro da variável é compatível. Se não estou comparando palavra com número. Basicamente é essa a ideia, ok? E eu posso usar isso da mesma forma que eu usei aqui o igual e o diferente. Então, com relação ao operador de igualdade, é essa a informação que eu tenho para vocês. Agora eu vou criar um outro objeto para tratar dos operadores relacionais, tá? Eu vou separar isso, acho que é melhor separar. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo objeto. Adicionar um novo arquivo. Vou chamar ele de oper relacional. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né, com as letras maiúsculas. Se eu usei letra maiúscula na hora de chamar, fazer a referência, eu tenho que usar a letra maiúscula. Então aqui eu tenho que tomar cuidado com essa relação de valores utilizados, letras maiúsculas e letras minúsculas, na hora de construir. Então eu vou criar o código, vou criar esse objeto também novamente utilizando uma estrutura de funções, tá? Então eu vou chamar aquele de oper relacional. Vou colocar também o meu construtor dizendo que ele vai receber um valor da esquerda e um valor da direita. Novamente o construtor já está definido na própria estrutura da função. E já vou colocar aqui no final a minha exportação, né? Eu vou precisar disso, então eu vou exportar isso, módulo exports, vou exportar isso como uma função, porque ele é uma função. Módulo exports, vou usar chaves porque eu preciso, e vou exportar o que? Exportar o oper relacional. Pode ver que ele identifica, inclusive, aqui. Então já garanto aqui que a minha exportação vai estar funcionando. Dentro da minha function eu vou receber os valores do parâmetro, né? Então de novo aqui eu vou usar valor esquerda, que vai receber, deixa eu botar tudo numa linha só, vai receber esquerda. Não posso errar aqui a nomenclatura, porque às vezes a gente acha que está digitando correto, está digitando errado e depois fica procurando o erro quando acontece um erro. E o valor direito. Tá. Então aqui eu já estou recebendo meus parâmetros. E vou criar uma função aqui que eu vou chamar de, ou método, né? Chamar de maior, que seria o uso do meu operador relacional maior que, né? Onde dentro desse método eu vou fazer uma comparação. Se valor da esquerda se o meu valor da esquerda for maior que o meu valor da direita, eu vou retornar. Eu poderia escrever aqui diretamente, colocar um console.log dentro dessa linha, mas eu prefiro não misturar o conteúdo dos meus objetos, das minhas classes, das minhas estruturas de objetos com informações de gráficas de saída de resultado, de entrada ou de saída de resultado. Então aqui, o que eu vou apresentar aqui? Que o valor da esquerda é maior, porque é isso que eu estou testando aqui, né? Eu estou testando se o valor da esquerda é maior, usando esse símbolo, né? Símbolo de maior, e o valor da direita. Então é isso que eu vou afirmar aqui. Se não, o que eu vou dizer? Eu vou usar um else, né? Se não, eu vou afirmar o seguinte: o valor da esquerda não é maior. Só isso. Então minha função está
minha function, né, maior que está definida. O que eu não posso fazer uso ainda porque ela ainda está privada. Então o que eu tenho que vir aqui e definir o seguinte, ó, this ponto. Até vou usar a seguinte palavra aqui, maior que vai receber maior. Tá? Então eu estou passando como parâmetro para maior que toda essa função aqui, ó, definida pela palavrinha maior. Certo? Então teoricamente já posso fazer uso disso aqui. Então só vou fazer um comentário aqui, né? Vou colocar de novo aqui que é necessário para tornar público. Agora eu já tenho, e eu vou vir aqui no meu index e quero fazer uso desse objeto. Aqui eu vou tentar manter o mesmo, eu vou só acrescentar a esse código anterior, né? Vou ter que criar isso de uma forma. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar agora, em vez de chamar de OPI, eu vou chamar de OPR, que é relativo ao meu operador relacional, e vou importar, na verdade, aquilo que está sendo importado lá no Opera, exportado, né, no Opera relacional. Okay? E aqui embaixo eu vou fazer uso. Então eu vou criar uma nova variável. Eu até nem precisaria criar uma nova variável, poderia simplesmente usar a mesma variável anterior, só que obviamente teria que fazer um novo new, né? Então eu vou criar uma nova variável aqui só para não criar muita confusão. OBJR eu vou chamar aqui e vou dar um new. Aqui eu tenho que usar o OPR, tá? Que é de quem eu vou estar importando a minha função construtora, e vou chamar aqui o Oper igualdade. E aqui eu vou passar dois valores para comparar se eles são maiores ou menores. Então aqui eu vou usar o 10,9, que inclusive a gente utiliza na introdução. Ok? Então a partir de agora eu tenho um novo objeto chamado OBJR, criado a partir de uma estrutura de classe definida como Oper igualdade. E a partir de agora eu poderia fazer o seguinte, posso fazer o uso desse objeto. Vou mostrar o resultado aqui através do console log. Só que aqui em vez de obj, eu vou usar OBJR. E um método utilizado não é igualdade, porque o OBJR nem tem o método igualdade. Então aqui, se eu clicar, e como é que é o nome público que eu criei lá? Eu criei o nome público maior que, não foi? Então é aqui, assim que eu vou fazer a chamada, maior que, não maior. O nome da função privada é maior, mas eu estou publicizando isso utilizando a palavrinha maior que. Bom, então agora fazendo o teste do operador relacional, ele vai comparar se o valor da esquerda é maior que o valor da direita. E ele vai me apresentar também os resultados das outras operações. Eu vou dar um clear aqui para ele limpar esse meu resultado e vou executar para ver o resultado que ele vai me apresentar. Então ele está dizendo que o valor da esquerda é maior. Se eu inverter isso aqui e colocar 9 e 10 e executar, ele deve me dar um resultado diferente. Ele vai dizer que o valor da esquerda não é maior. Ok? Então agora nós vamos complementar aqui o meu objeto operador relacional. De que forma? Criando mais um método que compara se ele é menor. Aqui eu vou fazer uma cópia para ganhar tempo. Eu vou chamar essa function aqui de menor. Agora ele vai comparar se o valor da esquerda é menor que o valor da direita. E as mensagens aqui vão ser ligeiramente diferentes.
que ele vai dizer que o valor da esquerda é menor e vai dizer que o valor da esquerda não é menor no caso contrário. Feito isso, eu tenho que publicizar a minha function. De que forma? Adicionando aqui essa linha, this ponto menor que recebe igual menor. Ok. Aqui eu posso fazer o teste. Então eu vou copiar essa linha e vou duplicar e fazer o ajuste necessário. Então aqui eu vou usar o mesmo BJL e vou chamar aqui de menor que. O que eu espero que ele me apresente então como resultado? Eu espero que ele me apresente o resultado na linha 12, aqui no caso, de o valor da esquerda é menor, né? Então vou executar. Ele está dizendo que o meu valor da esquerda é menor do que é o esperado. Ok? E se eu apresentar, colocar aqui 10 e 10, o que vai acontecer? Aqui ele está dizendo que o valor da esquerda não é maior e está falando que o valor da direita não é menor. Por quê? O que aconteceu isso? Aconteceu isso, apesar de eles serem iguais, porque eu não estou comparando. Eu estou comparando se o valor da esquerda ele é maior e se o valor da esquerda ele é menor que o valor da direita. E se não for verdadeiro isso, eu estou dizendo que simplesmente não é maior. Eu não estou considerando a possibilidade desses valores serem iguais, tá? Então, nesse caso aqui, a forma de uso não está adequada, o teste não está adequado ao esperado, porque eu não estou considerando que os valores podem ser iguais na hora de testar, ok? Então, a gente poderia ter um complemento que eu vou colocar aqui embaixo comentado, que em códigos futuros a gente eventualmente vai estar utilizando esse complemento dos operadores relacionais, que é a possibilidade de usar o maior igual, que ele testa se o elemento da esquerda é maior ou igual, ou seja, ele testa se é maior e ainda testa se é igual, tá? E o símbolo para, deixa eu destacar diferente aqui, para menor igual, que ele testa se o valor é menor e ainda assim pode ser menor ou igual. Então, menor ou igual. Ele testa essas duas possibilidades. Então, na verdade, é uma fusão entre os operadores de igualdade e os operadores relacionais. Então, eu tenho essa possibilidade também. Não vou apresentar nenhum exemplo aqui, mas fica esse registro. Ok? Então, com relação a operadores de igualdade relacionais, é isso que eu tenho para apresentar para vocês inicialmente. Em aulas futuras a gente vai incorporando alguns detalhes aí que sejam necessários. Obrigado aí pela atenção de vocês e até uma próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!